Vez que estou aqui no Instituto Mauá, mais uma vez, né? Para falar assim, antes de mais nada, queria agradecer o pessoal da Mauá Júnior. Tem o pessoal da Mauá Júnior aqui? Bacana. Então, por essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um assunto, para mim, assim, bastante interessante, né? Vamos ver se para vocês também é. Qual que é o assunto mesmo? Qual que é o assunto de hoje? Seis Sigma, bacana, Seis Sigma. Quem nunca ouviu falar de Seis Sigma antes dessa palestra, levanta a mão. Bacana, hein? Tem alguns aí. Agora, vocês que não levantaram a mão, que eu imagino que já ouviram falar um pouquinho de Seis Sigma, né? Vocês sabem por que chama 6? Será que não podia ser 7 Sigma? 5 Sigma? Por que 6, né? Então, esse conceito que a gente vai passar para vocês durante essa uma horinha aqui, tá legal? E no final da palestra a gente vai abrir para perguntas de uma forma geral, ok? Muito bom. A nossa empresa é a RL Associados, uma empresa parceira da Mauá Júnior, né? Que é uma empresa júnior. São mais de 1000 no Brasil, para quem não conhece, né? Não sabe. E a nossa empresa, ela é especializada hoje em capacitação de universitários, tá? E o nosso lema aqui é compartilhar conhecimento com vocês, principalmente universitários que vão enfrentar o mercado de trabalho muito em breve, se é que já não estão enfrentando, né? Para que vocês tenham o quê? Um alto desempenho, principalmente na carreira profissional de vocês. Então, meu nome é Ricardo Nagano, né? Sou diretor-presidente da RL, Master Black Belt. Nós vamos falar um pouquinho do que é ser Master Black Belt dentro de um programa Seis Sigma, dentro de uma empresa, né? Então, vamos ao que interessa, o Seis Sigma, né? Que na minha visão, né? Na nossa visão, é um método, tá, gente? É um método mais eficaz que já foi criado para a solução de problemas. Será que vocês vão encontrar problemas pela frente ou não? Com certeza vão. Agora, só para conhecer o público aqui um pouquinho. Quem faz engenharia de produção? Mecânica, química, elétrica, civil, alguém que eu não falei? ADM. Ah, bom. O senhor quer esquecer de vocês? Né? Ah, ouvi falar que esse negócio de Seis Sigma é só para engenheiro. Será que é verdade ou não? Vamos tentar ver, né? Será que dá para usar o Seis Sigma na área administrativa, numa área elétrica, numa área civil? Né? Numa mecânica. Então é isso que a gente vai tentar passar para vocês durante essa uma horinha, legal? E esse método, gente, revolucionou grandes empresas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que a gente vai mostrar para vocês, né? E olha só, e quando a gente fala em solução de problemas, aí vem uma pergunta na nossa cabeça, né? E será que a gente sabe resolver problemas? Pergunta boa, hein? Olha o que aconteceu comigo em 1980, bolinha, já formado, né, em engenharia química, né, fiz pós em produção. Na primeira semana de trabalho na empresa, né, meu chefe chegou para mim e fez a seguinte pergunta, sabe? Ele fez assim, ó, Ricardo, nem pergunta, vai até a fábrica lá e resolve um problema de retrabalho que nós estamos tendo na linha de pintura, sabe? Nesse momento, eu dei uma olhada para ele, assim, do jeito que vocês estão me olhando mesmo, né? E agora? O que é que eu faço? Nesse momento, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha aprendido tanta coisa na faculdade, mas tanta coisa, mas não tinha aprendido a solucionar problema. No momento que me deparei com isso aí, eu falei, agora estou lascado. Como é que eu vou resolver um problema na fábrica se eu não aprendi a fazer isso na faculdade? Então, esse método, ele veio assim muito forte para ajudar justamente a gente poder solucionar os problemas da empresa, não é? O que a empresa precisa. Seis Sigma, duas palavrinhas, né? O 6 o que é? É difícil essa pergunta, hein? Meia dúzia, né? O número 6. E o Sigma é o quê? Uma letra? A letra grega. Assim como alfa, beta, gama, né? Só que esse Sigma, dentro do método Seis Sigma, ele serve para quê, hein? Ele serve para medir variabilidade de processos, ou seja, tudo que a gente faz tem variabilidade. Muito bem. Vocês conseguem sair de casa e chegar na Mauá sempre no mesmo tempo? Não, por quê? Porque o processo de sair de casa até a faculdade tem variação também, não tem? Vou pegar um farol vermelho, a hora está verde, passa a gente na frente, é muito trânsito, é chuva, etc. Não é? Também tem variação. Um outro exemplo bom para vocês guardarem bem. A nota de vocês aqui na Mauá. Tem variação ou não? Tem? Qual o tamanho da variação, hein? Varia de quanto a quanto? Não vai falar 0 a 10, né? Hein, palmeirense? Você é cara bom, né? Essa camisa aí.
Hã? Variar de quanto a quanto, mais ou menos? A sua. Aqui é de 0 a 10, não? É de 0 a 10? Quanto está variando suas notas, por exemplo? Ainda não estou variando. Do ano passado? Eu entrei esse ano. Ah, então esse ano. Quem está mais antigo? Quanto? Eu também. Também? Olha, mas os mais antigos, quanto varia aí? 0 a 10, sim. Não, 0 a 10 não. Oi? Eu era de 1 a 10. É mesmo? De 1 a 10? Caramba, hein? Mas vamos dizer, porque também é um processo, não é verdade? Todos nós temos um processo de tirar nota. Por exemplo, qual que é o seu processo de tirar nota? Você estuda na véspera, uma semana antes? Eu estudava, porque eu já sou formada. Tá, como é que você Eu estudava? estudava na véspera. Na véspera, é o seu método, né? Agora você estudava lendo, escrevendo, como é que era? Vendo. Ah, que aqui é muita conta, né? Tem que fazer muita conta, tem que fazer exercício. Então tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escrevendo, não é verdade? E tem gente que Aprendi. cola, não é verdade? Que é um baita do método, né? E funciona, não funciona? É um baita do método. Olha só, vamos dizer que o processo de vocês tirarem nota aqui na Mauá está permitindo vocês tirarem nota aqui na Mauá de 6 a 9. Bacana? Esse processo aqui é bom ou ruim para vocês? É bom? Muito bem. Por que é bom? Acima de 6 passos. Bacana, hein? Então, se vocês precisam tirar 6 e estão tirando de 6 a 9, o processo é bom, tranquilo. Agora, se eu disser para vocês que a partir de hoje aqui na Mauá, a nota mínima para passar agora é 7. Além de ficar bravo comigo, né? Mas não vai acontecer, aqui é só didático, não é? O que aconteceu com o processo de vocês agora? Variando. Ficou ruim, não? Não, o processo eu não mexi, ó, continua de 6 a 9. Uma hora ele estava bom e agora ficou ruim. Só o fato de ter mudado o quê? A especificação do cliente. Então, dois conceitos bacanas quando a gente fala em Seis Sigma. É o tamanho da variação que eu tenho no meu processo, qualquer tipo de processo, e aquilo que o cliente quer. Aí eu sei se o processo é bom ou se ele é ruim. Bacana por enquanto? Muito bom. Agora aqui, ó, nós vamos fazer aqui uma representação gráfica de um processo que todos nós conhecemos, para vocês entenderem por que chama Seis Sigma, não é? E não 7 e não 8, tá? Que é a altura das pessoas. Tem variação ou não? Tem variação, olha só que interessante. Senão todo mundo ia nascer com o mesmo tamanho, né? Então, como é que seria a representação gráfica da altura de vocês? Ah, Ricardo, e se eu pegasse o peso? Daria o mesmo formato de gráfico, gente. E se eu pegar 50 pincéis atômicos e medir o diâmetro? Daria o mesmo formato de gráfico. Olha que bacana, hein? Vamos fazer então na prática para vocês entenderem? Eu vou precisar da ajuda de vocês na altura. Bacana? Altura. É 1,78. 1,78. Bacana. 1,60. 1,60. 1,70. 1,70. 1,52. Faz parte do processo, né? 1,64. 1,64. Deixa a turma rir, depois a gente... 1,75. Está aqui no meio, né? 1,86. 1,86? Também faz parte do processo, certo? 1,86, está aqui, ó. Bacana. Altura? 1,57. 57, muito bom. 1,58. 58, está por aqui. 1,63. 63? Está por aqui, né? 1,65. 65, está aqui no meio. 60, está aqui. 81, está aqui. 70? Bacana. Vamos pegar mais uma fileira. 1,70. 1,68. 68, quase 70. 1,62. 62? Está por aqui. 1,60. 1,60, está aqui. 70 está aqui. 92. 92. Faz parte do processo também, né? Tá certo, todo mundo faz parte do processo. Tá bom. Pegamos algumas amostras como se fosse uma amostra de produção, uma área química, etc. Ok? Se a gente continuar fazendo esse exercício aqui, ó, por essa Mauá afora, Brasil afora, vai aparecer pessoas com 1,40 m? Vai, né? Um pouco mais vai. 2 metros? Vai também. 2,10 não? Vai também, mas pouco, né? Mas para onde que vai migrar a maioria da altura das pessoas, hein? 1,60. Já estava começando a acontecer, que vai para uma média que é 1,70 m. Olha só que interessante, já estava começando a acontecer uma coisa interessante. A gente vai perguntando a altura das pessoas e a maioria das alturas vão se concentrar perto da
média. E de vez em quando aparece alguém para cá, como já estava acontecendo. Tranquilo ou não? Muito bom. Se a gente representar graficamente esse processo de vocês, daria uma curva parecida com uma coisa assim, ó. Certo? Ou seja, todos os meus dados de altura estão dentro dessa curva, certo ou não? Muito bom. Esse processo, gente, variando de 1,40 até 2,10, é um processo bom ou ruim? É uma palavrinha que eu gosto pra caramba, vamos ver quem acerta. Depende. Boa. Ó, responde essa que você acerta quase sempre, tá? Guarda ela aí, guarda ela na tua manga aí. Como que é? Depende. Boa. Depende do que, gente? Da variabilidade que você pode ter, se você pode ter mais... Se Aqui eu só tenho minha variação, concorda? você pode jogar fora a quantidade. Isso. Como é que eu sei se esse processo é bom? Porque aqui eu só tenho minha variação. O que está faltando? A especificação do cliente. Concorda ou não? Muito bom por enquanto, hein? E olha só o gráfico interessante, ó. Ele vem, ele começa a descer, depois ele muda de posição, ele começa a abrir a curva. O que é esse pontinho aqui? Justamente onde ele começa a abrir a curva, ó. Esse ponto em relação à média, hein? Como é que chama isso daí na estatística? Não é. Também é. Mas na estatística é chamado de desvio. Caramba, já vi isso aí, hein, Ricardo? Desvio padrão. Muito bom. O que é um desvio padrão, gente? Esse pedacinho. É o desvio médio de todas as alturas em relação à média. Porque alguém falou, Ricardo, tem 1,80 m, menos 1,70 m, que é a média. Qual foi a variação? 10 centímetros, né? Ah, mas alguém falou, Ricardo, eu tenho 1,70 m. Qual foi a variação? 0. Na média, todos nós estamos variando quanto? 5 centímetros para mais e 5 centímetros para menos em relação à média. Tranquilo por enquanto? Muito bom. Agora nós vamos colocar a especificação do cliente, tá? Vamos dizer que o cliente aqui nesse processo, ele aceite pessoas no máximo até 1,75 m. Joia? Ó, 1,75 m. Qual a especificação dele, ó? Exatamente em cima do desvio padrão. Aqui não é um desvio padrão? Não é um desvio padrão? Quantos desvios padrões eu consigo colocar dentro da especificação do cliente do lado direito da curva? Quantos? Um só, né? Concorda que só consigo pôr um pedacinho dentro do 1,75 m aqui? Quando isso acontece, então eu digo que esse processo é um processo sigma. Muito bom. Um sigma, tá legal? Agora, vamos dizer que o cliente é bonzinho, ele muda a nota para passar lá, e ele fala o seguinte, olha, eu aceito pessoas até 1,80 m. Opa, 1,80 m, ó, mudou a especificação, agora a especificação é aqui, ó. Aqui não é um sigma. Quantos sigmas agora eu consigo colocar dentro da nova especificação, hein? Coloco um e coloco 2. Caramba, virou um processo 2 sigma. Vocês concordam comigo que tudo que está acima de 1,80 m aqui, ó, é falha, é defeito, o cliente não aceita? Então você é um? Você é um? Baita defeito, hein? 1,92 m? Nossa, 1,92 m. Brincadeirinha. Você também é um defeito. Menos pela camisa. Joia? Deu para entender, gente? Então, quando o processo é um processo 2 sigma, quanto é que equivale esse pedaço de defeito, hein? 30%. Caramba! Então, de cada 1 milhão de pincéis atômicos que eu fizer num processo 2 sigma, de 1 milhão, quantos vão dar defeito? Cai 30% de 1 milhão para 300 mil. Não é isso? 300 mil pincéis vão dar defeito. É bom isso numa produção, gente? Não. Esquece. De cada 300 mil processos administrativos que eu vou cuidar, de cada 1 milhão, 300 mil vai dar alguma falha. É bom isso na área administrativa? Fecha a empresa, gente. Ok? Muito bom. Agora, como é que eu transformo esse processo 2 em 6, hein? Quem ajuda? Quem pode dar uma ideia? Aqui está 2. Como é que eu transformo em 6? Qual que é a coisa mais fácil para transformar em 6? Pegar no meio. Que é 3 para um lado e 3 para o outro, né? 6 para um lado e 6 para o outro. Como é que eu jogo 6 para um lado e 6 para o outro? Tem duas formas. A mais fácil é chegar para o cliente, né? O cliente quer bugar aí, não dá para você aumentar a especificação. Aí o cliente muito bonzinho, ele aumenta para 2 metros.
Ele gostou também. Ó, a nova especificação do cliente, ó. Não é que não são 2? 3, 4, 5 e 6 sigma. Virou um processo 6 sigma. Qual a chance de dar uma falha aqui agora? Muito baixa, não? Quanto vocês acham? 3,4 defeitos por milhão. Opa! Agora, de cada 1 milhão de pincéis atômicos que eu fizer num processo 6 sigma, quantos vão falhar? Só 3. Deu para entender, gente, por enquanto? Agora, o cliente faz isso? Ele é bonzinho assim? Não é. Cada vez o cliente aperta mais. Então, isso aqui eu não posso ficar mexendo na especificação do cliente. Não posso ficar mexendo na nota. Aí era fácil, né? Tá certo? Então, isso eu não posso fazer. Então, como é que eu transformo um processo 2 em 6 se eu não posso mexer na especificação? Eu tenho que mexer onde? No processo. O que tem que fazer com o desvio? Diminuir o desvio padrão. E como é que eu diminuo o desvio padrão nesse caso? Infelizmente, eu elimino essa turma que mede um pouco mais baixo, elimina essa turma que mede mais alto, e se eu não tenho mais esses extremos, o que acontece com a minha curva agora? Não vai ficar mais fechadinha? Ó. E com isso eu diminuo o quê? Desvio padrão. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, gente, o que o 6 sigma faz enquanto método, né? Ele busca a redução da variabilidade de qualquer tipo de processo, levando esse processo a praticamente zero defeito, usando uma série de ferramentas da qualidade e de estatística que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bacana? Agora, dentro que eu mostrei para vocês aqui, poderia ser 7 sigma? Sim ou não? Vocês têm 50% de chance de acertar. Vocês acham? Dá ou não? Dá sim, porque se eu reduzo mais ainda, o desvio padrão cabe 7, 8 vezes lá dentro. Mas por que chamou 6 então, Ricardo? Podia ser 7 sigma. Olha só a situação. Vamos dizer que vocês são fabricantes de parafuso, de roda de veículo, beleza? E querem entregar para uma montadora aqui perto, para a GM, para a Ford. Quanto é que uma montadora, gente, aceita de defeito de 1 milhão para vocês entregarem parafusos para eles lá? Vocês têm ideia, não? Quanto vocês acham? De 1 milhão. Quanto você acha? Quantos parafusos de 1 milhão? Quanto, Palmeirense? 100%. Vamos falar em número. De 1 milhão, quantos? 100, 200, 500? Eles não aceitam nenhum, né? Na verdade. Aceita. Aceita, sim. Mas o ideal é você... E vou dizer para você, não é zero. Primeira coisa, tá? Pessoal, tem montadora que aceita 50 defeitos por milhão. Se a gente pegar as mais rigorosas, você pega uma Mercedes, que está aí perto, que é uma alemã, uma Nissan japonesa, etc. 15 por milhão. E vocês são quanto? 3,4 por milhão. Então, para que você vai investir um dinheirão na sua fábrica? Para sair de 3,4 para chegar a 7 sigma, por exemplo, para quê? Sendo que esse nível de qualidade você atende a qualquer cliente hoje no mercado. Pode ser na área química, na área de produção, na área administrativa. Ninguém no mercado hoje, gente, vai pedir menos que 3 defeitos por milhão para vocês. Ninguém. 0, até eu quero, né? Mas tudo tem, como sabe, tudo tem variação. Eles aceitam um nível de defeito que é muito baixo. 15 é muito baixo, mas o 6 sigma já é mais baixo ainda. Então é por isso que o método se chamou 6 sigma, porque o 6 é praticamente 0 defeito. Bacana? Poderia sim ser 7 ou 8 sigma, mas chamou 6 em função desse nível que é muito baixo. Para por aí que está bom demais. Bacana? Muito bom, hein? Vamos em frente. Então esse 6, ó, ele indica um nível, né, que é praticamente 0 defeito. Muito bom. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Vamos fazer uma analogia. Nível sigma, defeitos por milhão e percentual de coisa boa, né? Um processo 2 sigma, como a gente viu, quantos defeitos por milhão? Vocês lembram? 300 mil, né? 30% de 1 milhão. Quantos por cento de coisa boa que faz esse processo? Coisa boa. 70%, porque 30 é defeito, né? 69%. Se eu aumentar um nível sigma, o defeito aumenta ou diminui?
Diminui, hein? Cai para quanto, hein? Ó, só de eu puxar um desvio padrão para lá, gente, já vai para 66, cai bastante. Vai para 93,3. 4 já vai para 6.200, 99,4. 5 vai para 233, não é? 99,97%. E 6 sigma, quantos defeitos? Quanto? Uns 10. Não. 3,4. Olha. Quantos por cento de coisa boa, hein? 99,9999% de coisa boa. Agora, onde é que vocês acham que as empresas estão hoje, de uma forma geral? Em que nível? 2, 3, 4, 5 ou 6 na média? O que vocês acham? 3, 4, 5. Padrão histórico, gente, está na faixa de 3, tá? Hoje as empresas ainda estão na faixa de 4 sigma. A cada 1 milhão de coisas que eles fazem, 6 mil saem com defeito, tá? Por incrível que pareça. É a média de mercado, não é? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 99% é bom? Não. Ó, pegou a tal resposta, hein? Pegou a tal resposta aí. Mas, antes da palestra, né? Agora é que a gente falou algumas coisas interessantes aqui, mas antes de chegar na palestra, se eu fizesse essa pergunta, 99% é bom? É bom, né? Eu acertei 99% da prova. Entreguei meus projetos 99% dentro do prazo. Não é? É bom ou não é bom? Bom, já que vocês estão falando que é bom, eu acredito que é bom. Então, vamos comparar uma coisa que é 99% bom, que vocês estão falando que é bom, né? Contra uma coisa que é 99,99% bom. Ou seja, praticamente 4 sigma contra 6 sigma. Joia? Por exemplo, correio. Todo mundo conhece correio? Se o correio tiver